Salve, rapa! Você se lembra do ano de 2012? Prepare o seu coração, dá uma respirada. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol. Olha o gol, 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 olha o gol. Alessandro jogou em cima do Diego. Olha a chance do gol, é a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio, bateu. O Cássio salva o Corinthians. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho. Termina no Rio, o Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Hoje nós vamos relembrar provavelmente o ano mais incrível da história do Corinthians. Um ano que começou com alguns tropeços do time e desconfiança por boa parte da torcida e que terminou com o Corinthians sendo bicampeão do mundo. O Corinthians de 2012 chegava com moral no ano, afinal de contas foi campeão brasileiro de 2011, com um time muito bom, jogando muito bem e manteve praticamente todos os jogadores do time principal para a temporada seguinte. Sem contar que um ano antes o Corinthians tinha sido eliminado na pré-Libertadores para o Tolima e estava de volta na Libertadores, ou seja, a torcida estava bastante ansiosa para uma atuação boa do Corinthians nessa Libertadores. Afinal de contas, durante todo esse tempo o Corinthians só batia na trave e era um pesadelo, tá ligado? Era realmente uma piada que os rivais podiam usar contra a gente, que a gente nunca tinha vencido a Libertadores, porque realmente, mano, sempre foi uma competição que o Corinthians sempre se deu mal. Agora eu duvido você lembrar qual foi o primeiro jogo na temporada de 2012 do Corinthians, mas sem procurar no Google, comenta aí. Eu confesso que eu não lembrava e acabei descobrindo porque eu fui pesquisar, né? O primeiro jogo do Corinthians em 2012 foi contra o Flamengo, no Estádio do Café, um amistoso. Mais de 37 mil pessoas presentes no Estádio do Café, o estádio lotado. O Corinthians empatou com o Flamengo. O Alex fez o primeiro gol do Corinthians na temporada de 2012. Lee Edson fez o segundo gol do Corinthians. Esse jogo aconteceu no dia 15 de janeiro de 2012. Só pra gente analisar depois mais pra frente o time do Corinthians durante o ano, você vai ver que praticamente o time que jogou o primeiro jogo é praticamente o time que se manteve até o final do ano. O time era o Júlio César no gol, o Alessandro na lateral direita. Nesse jogo, o Castanho e o Paulo André fizeram a dupla de zaga, o Chicão entrou no segundo tempo, o Fábio Santos jogou de lateral esquerdo, Paulinho e Ralf de volante, Alex e Danilo no meio, Emerson e Lee Edson no ataque. O Jorge Henrique entrou no segundo tempo no lugar do Lee Edson. Todos os jogadores foram substituídos nessa partida, né, por outros jogadores, mas você vai ver que praticamente o mesmo time que estreou no campeonato foi o time que se deu bem e foi campeão da parada. Na sequência, o Corinthians teve outro amistoso contra a Portuguesa, foi um jogo meio que uma homenagem ao Dr. Sócrates. O vencedor da partida ia levar para casa um troféu em homenagem ao Sócrates. Foi uma partida de entrega de faixas, né? O Corinthians foi campeão brasileiro em 2011 e a Portuguesa tinha vencido o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Na época da Barcelusa. E foi um bom jogo. A Portuguesa, infelizmente, acabou vencendo por 1-0, levou esse prêmio em homenagem ao Dr. Sócrates no segundo jogo do Corinthians do ano, um amistoso que não valia nada. Depois desses dois amistosos, o Corinthians estreou finalmente no Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro, num jogo contra o Mirassol no Pacaembu. 17 mil torcedores assistiram o Corinthians vencer por 2-1, gols de Elton e Dezinho do Mirassol marcando contra. Ou seja, o primeiro gol do Corinthians em competições oficiais em 2012 foi do Elton, que jogou pouquíssimos jogos em 2012 e não deixou nenhuma saudade no Corinthians, era bem mais ou menos. Na segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o seu primeiro jogo fora de casa contra o Guaratinguetá, venceu por 2-0 com gols de Alessandro e Chicão. Na sequência do Campeonato Paulista, o Corinthians teve 2 vitórias curtas por 1-0 e 2 empates em 1-1. E no dia 11 de fevereiro tivemos o primeiro clássico do ano, que foi um clássico contra o São Paulo. O jogo foi no Pacaembu, mando do Corinthians, mais de 27 mil torcedores. E para variar, quem fez o gol da partida da vitória por 1-0 do Corinthians
foi o Zidanilo, monstro. E depois do jogo contra o São Paulo já teve a estreia da Libertadores. Lançada lá pra dentro da área, o desvio, olha a chance do gol! Você vai ver um padrão aqui que, tipo, que o Corinthians sempre quando vai jogar algum jogo importante, tem algum clássico, algum jogo difícil no intervalo dessas partidas. Esse foi o primeiro jogo que o calendário ficou um pouco complicado, mas conforme a gente for avançando no tempo, vocês vão ver que isso aconteceu várias vezes. O Corinthians estreou no dia 15 de fevereiro, na Libertadores contra o Deportivo Táchira na Venezuela, no estádio Pueblo Nuevo em São Cristóbal na Venezuela. Foi um jogo estilo Corinthians na Libertadores mesmo, tá ligado? A gente começou perdendo com um gol bizarro, um gol que a gente só toma em Copa Libertadores, tá ligado? E a gente já começou pensando, porra, mais um ano a gente vai se fuder nessa competição maldita, tá ligado? Nunca ganha essa parada. Eis que no último minuto, cobrança de falta pro Corinthians, Ralf de cabeça empata a partida. Um gol que foi muito importante pra nossa sequência no ano, porque, mano, deu uma moral enorme pro nosso time, tá ligado? Mostrou que o nosso time tinha chegado pra realmente, mano, ir pras cabeças do bagulho e, mano, podia até não ganhar, tá ligado? Mas pelo menos ia dar trabalho. E o time do Corinthians sempre foi assim, sempre foi um time que soube sofrer, tá ligado? E a gente já aprendeu a sofrer nessa Libertadores desde o primeiro jogo, desse empate histórico contra o Deportivo Táchira. Depois da estreia na Copa Libertadores, o Corinthians teve uma sequência muito boa, engatou 4 vitórias consecutivas, até que acabou perdendo para o Santos no dia 4 de março. Foi um jogo que o Santos ganhou do Corinthians por 1-0 com gol do Ibson, né? Nem só de alegrias viveu o torcedor corintiano em 2012, tomamos gol do Ibson. E até nessa fase aí, no Campeonato Paulista, quando a gente perdeu esse jogo pro Santos, o time tava meio capenga, tá ligado? A torcida não tava acreditando muito, muitas críticas em relação ao futebol do Tite, o futebol do Corinthians. E mais uma vez, um clássico e na sequência um jogo de Libertadores. O Corinthians perdeu para o Santos nesse jogo do gol do Ibson no dia 4 de março e já no dia 7 de março enfrentou o Nacional do Paraguai. O jogo foi no Pacaembu, mais ou menos 30 mil pessoas presentes no estádio. Gols de Danilo e Jorge Henrique, o Corinthians ganhando do Nacional do Paraguai no seu segundo jogo pela Copa Libertadores. Depois dessa vitória importante contra o Nacional do Paraguai no Pacaembu, o Corinthians teve uma sequência de 3 empates seguidos, que foram 2 empates no Campeonato Paulista e 1 empate na Copa Libertadores. O empate na Copa Libertadores em questão foi no jogo contra o Cruz Azul do México, lá no México. Sempre é um time complicado, ainda mais por causa da altitude. Então o Cruz Azul do México sempre é um time que complica bastante, principalmente jogando em casa. Depois desse empate com o Cruz Azul no México, o jogo seguinte do Corinthians foi justamente outro jogo contra o Cruz Azul, só que no segundo turno da fase de grupos, o Corinthians recebeu o Cruz Azul no Pacaembu e venceu apenas por 1-0. O Cruz Azul era um time bastante encardido e essa foi uma das partidas mais complicadas do Corinthians na campanha da Libertadores. Aí a mesma fita, jogou Libertadores na sequência, clássico. Tivemos o primeiro derby do ano, que aconteceu no dia 25 de março. Dessa vez o Jorge Henrique vai jogar a bola pra dentro da área. Ficou vivo ainda!
Corinthians venceu por 2-1 o Parmeirinha, essa que foi a primeira de muitas vitórias que o Corinthians teria sobre a porcada no ano de 2012. Foi muito incrível, tá ligado? O ano de 2012 a torcida do Palmeiras deve estar querendo se matar até hoje pelo que aconteceu. Tudo bem que eles ganharam a Copa do Brasil, mas Corinthians campeão da Libertadores e do Mundial e Palmeiras rebaixado no final do ano deve ter sido incrível. Depois desse jogo contra o Palmeiras, essa vitória, o Corinthians jogou contra o 15 de Piracicaba pelo Campeonato Paulista. O time já estava classificado, se classificou, né, contra o Palmeiras. Contra o 15 de Piracicaba já estava classificado, colocou os reservas e seria apenas mais um jogo comum que passaria despercebido na história do Corinthians se não fosse a estreia do Cássio. Primeiro jogo que o Cássio vestiu a camisa do Corinthians em campo foi nesse dia 28 de março contra o 15 de Piracicaba. O Corinthians venceu o jogo por 1-0. Pouco mais de 7 mil torcedores acompanharam a estreia de Cássio com a camisa do Corinthians. Muita gente acha que o Cássio estreou contra o Emelec, mas não. O Cássio estreou contra o 15 de Piracicaba e no jogo seguinte o seu segundo jogo foi contra o Emelec na Copa Libertadores. Cara, nesse período o Corinthians teve uma sequência muito boa, alcançou 6 vitórias consecutivas, 4 vitórias no Paulista e 2 na Libertadores. 2 vitórias muito importantes, um 3-1 no Nacional do Paraguai lá no Paraguai. Por mais que seja uma equipe fraca da América do Sul, jogo fora de casa na Libertadores é sempre complicado e ganhar de 3-1 fora de casa é sempre muito bom. E teve talvez o melhor jogo do Corinthians nessa Libertadores, que foi o jogo contra o Deportivo Táchira, no Pacaembu, que o Corinthians fez 6-0. Fica o Ralf esperando um rebote, Emerson bate, olha o Danilo e o gol! A marcação do Corinthians é intensa, sem refresco. Era o Liedson que estava ali, fez a jogada, tabelou com o Paulinho. Lindo lance, Paulinho para Liedson, Liedson para Paulinho, de Paulinho pro gol! Paulinho! Que é aquele negócio, o Deportivo Táchira no primeiro turno ali foi um time bastante perigoso, ofereceu bastante perigo pro time do Corinthians e a gente acabou empatando no último minuto. E em casa já deu pra ver a diferença, né, dos elencos do Corinthians pro Deportivo Táchira. Deu pra ver que aquele empate lá na Venezuela aconteceu justamente porque era o Corinthians, tá ligado? Se fosse qualquer outro time, o outro time ia ganhar de boa do Deportivo Táchira, mas como é o Corinthians, tinha que ser sofrido, tá ligado? E aí veio as quartas de final do Campeonato Paulista. Foi aí que tudo mudou pro Corinthians em 2012. Foi o ponto de partida, tá ligado? Isso é até pra gente refletir que nem sempre a gente deve olhar a derrota pelo lado negativo, tá ligado? Às vezes tem um lado positivo de uma derrota, que foi justamente o que aconteceu nesse jogo contra a Ponte Preta. O jogo foi no dia 22 de abril, o Corinthians, por ter a melhor campanha, estava decidindo o jogo em casa, então o jogo foi no Pacaembu, com torcida do Corinthians. As quartas de final era em jogo único, ou seja, ganhou, perdeu, e o Corinthians fez a façanha de perder por 3-2 para a Ponte Preta, com uma falha bizarra do Júlio César, que foi o último jogo do Júlio César como titular com a camisa do Corinthians. Depois disso ele perdeu totalmente a credibilidade, que é aquilo que eu sempre digo, o Júlio César é um cara foda da história do Corinthians, se representou muito. Em 2011 ele tava ali pra ajudar a gente, mas ele nunca foi um goleiro que passava confiança, tá ligado? Isso pesava bastante. A gente precisa de um goleiro que passa confiança. E eu acho que se o Júlio César tivesse no gol, o Corinthians não ia ganhar a Libertadores nem o Mundial, tá ligado? Bom, o Corinthians foi eliminado no dia 22 de abril, não tinha mais nenhuma competição pra jogar, tinha que esperar o próximo jogo da Libertadores, que só ia rolar no dia 3 de maio, ou seja, o Corinthians ia ficar pouco mais de 10 dias aí treinando, focado nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E aí veio a decisão do Adenor de colocar o Cássio como goleiro titular
logo numa partida decisiva do Corinthians lá no Equador contra o Emelec. O jogo foi no dia 3 de maio e oitavas de final você sabe como é, né? Já começa a dar coceira, tá ligado? Você já tá ligado que o dia é diferente, o ar que você respira é diferente. Oitavas de final de Libertadores e Corinthians é algo que não combina, tá ligado? A gente sabe disso, tá ligado? E naquele dia 3 de maio não foi diferente. A gente acordou com a mesma ideia, tá ligado? Falando, mano, que merda, tá ligado? De novo, oitavas de final, acabamos de ser eliminado do Paulista, tá ligado? Tava passando várias fitas pela cabeça. O jogo no Equador foi um jogo bastante complicado, jogo truncado, o Cássio salvou pra caralho, Cássio fez várias defesas importantes aí. Corinthians pouco atacou, juiz era caseiro pra caralho, distribuiu o cartão amarelo, chegou a expulsar jogador do Corinthians. Enfim, o jogo foi uma bagunça total, mas o Corinthians conseguiu arrancar um 0-0 fora de casa. E aí a gente pensou, porra, pode ser que esse ano, mano, tá ligado, né? Vamos que vamos. Vamos torcer. Jogo no Pacaembu é outras ideias. Uma semana depois, no dia 9 de maio, tivemos o jogo de volta no Pacaembu. Tenta chegar no campo de ataque a equipe do Emelec. Chicão bem no corte. O Ralf tentou o lençol, ela voltou no Paulinho. Começa a organizar a jogada do Alex. Bota o Emerson pra correr. Vai dar pra chegar. E em boa condição. O William na área. Emerson dominou, parou. Encara a marcação. Rolou a bola pra chegada do Fábio Santos. Vai ficar na cara do gol! Daqui a pouco no Corinthians. Chicão bate a falta lá dentro. Olha o toque de cabeça pro gol! Paulinho! Danilo. Grande lance pro Alex. Olha o gol da classificação! Corinthians ganhou por 3-0, foi um jogo tranquilo, embora no começo do jogo ali, quando tava 0-0, o Emelec chegou a dar uma assustada, tá ligado? Mas aí o Corinthians acabou construindo um bom resultado aí pra passar de fase tranquilamente, 3-0, Corinthians classificado para as quartas de final e show demônio das oitavas de final, maldito, ainda sem nenhuma competição para disputar, também lembrando que naquela época quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil, ou seja, o Corinthians eliminado no Campeonato Paulista teria que esperar até o início do Campeonato Brasileiro. No dia 16 de maio, o Corinthians foi até São Januário para jogar as quartas de final da Copa Libertadores. Primeiro jogo. Mano, São Januário é aquele bagulho, tá ligado? Todo mundo já sabe que é território hostil, bastante complicado pra torcida colar, tá ligado? O Vasco sempre joga bem. E hoje o Vasco tá uma merda, mas antigamente, naquela época, 2012, porra, o time do Vasco era um puta timão. Tinha Juninho Pernambucano, tá ligado? Tinha o Fagner de lateral direito, esse Fagner que tá no Corinthians agora, dispensa apresentações, tá ligado? Dedé no auge na zaga, Fernando Praz pegando muito no gol, Alexandre, Alec Gol fazendo vários gols, tá ligado? Mano, o time do Vasco tava sinistro, tá ligado? O time do Vasco tava pesado, mano. O Corinthians conseguiu segurar o 0-0, um jogo com uma puta lama, tá ligado? Choveu no dia, tava uma lama, os jogadores do Corinthians ficaram todos com o uniforme cheio de lama, tá ligado? Teve uma polêmica de um gol do Alexandre, né? Que ele acabou fazendo um gol que tava impedido no final das contas. O Corinthians acabou segurando o 0-0 e levando a decisão para São Paulo no estádio do Pacaembu. No jogo que, na minha opinião, marca o ano de 2012, tá ligado? Tiveram vários jogos muito importantes. Tiveram as vitórias contra o Palmeiras, tá ligado? Teve a vitória contra o Boca, vitória contra o Santos. Teve a vitória contra o Chelsea, mas, mano, essa vitória contra o Vasco marcou bastante, tá ligado? Mas antes do segundo jogo, o Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro contra a outra equipe do Rio de Janeiro, só que dessa vez jogando no Pacaembu. 15 mil pessoas foram ver o time reserva do Corinthians perder por 1-0 pro Fluminense. Obviamente o time estava focado pro jogo da Libertadores, que seria na quarta-feira, né? O jogo contra o Fluminense foi no domingo. E no dia 23 de maio de 2012, tivemos o jogo mais louco do ano.
A chance mais clara, ficou na cara do Cássio, bateu pra fora. 42,5, bola pra área, cabeçada pro gol. No dia 23 de maio de 2012, mais conhecido como o dia que o filho chorou e a mãe não viu, meu aliado. O jogo foi dramático do começo ao fim, tá ligado? Mas só pra não ficar comentando sobre o jogo inteiro, os principais pontos da partida foram a expulsão do Tite. O Tite acabou reclamando com o Voaden sobre uma falta não marcada em cima do Paulinho e sobre um cartão amarelo que o Sheik recebeu. O Tite acabou sendo expulso e foi pra arquibancada pra continuar comandando o time de alguma forma próxima ali, tá ligado? Muitos técnicos iriam pro vestiário e tal, o Tite não, decidiu ir lá pra arquibancada, foi lá pro setor das cadeiras numeradas ali do Pacaembu e ficou gritando com o assistente dele, tentando fazer alguma coisa ali, tá ligado? Meio que jogando o jogo junto com o time, era uma característica marcante do Tite. E aos 18 minutos do segundo tempo rolou o lance mais bizarro da história do Corinthians. O Alessandro tentou jogar a bola para a área, a bola acabou batendo no jogador do Vasco e caiu no pé do Diego Souza e não tinha mais ninguém na frente dele. Eu não sei vocês, mas pra quem tava no estádio, tá ligado? Foram 8 segundos que pareciam 2 horas, tá ligado? Nesses 8 segundos que o Diego Souza carregou a bola, deu tempo de olhar pra cara do amigo lamentando, deu tempo de abaixar a cabeça, virar de costas, botar a mão assim, deu tempo de xingar, tá ligado? Mano, deu tempo de fazer muita coisa porque parecia uma eternidade. No final, graças a Deus, Cássio Ramos fez aquela defesa incrível que, na minha opinião, foi o lance mais marcante daquela Libertadores. E foi a partir daquela defesa que a gente realmente começou a olhar o Cássio com outros olhos, né? Começou a falar, caralho, o maluco é brabo mesmo, mano. E um detalhe importante sobre esse lance que muita gente não lembra, que na cobrança de escanteio, depois da defesa do Cássio, teve uma bola no travessão do Newton. Mano, esse jogo foi bizarro. E como é jogo de corintiano, maloqueiro, até o final, aos 42 minutos, com o jogo quase acabando já, a cobrança de escanteio pro Corinthians, Paulinho subiu mais alto que todo mundo e fez o gol da vitória, foi pro alambrado comemorar com o torcedor, mais uma cena bonita aí desse time na Libertadores de 2012, Corinthians vencendo o Vasco e voltando para uma semifinal de Libertadores depois de 12 anos. Depois do jogo contra o Vasco, o Corinthians teve 3 jogos seguidos no Brasileirão, perdeu 2 e empatou 1. E nessa época era até bizarro, porque o Corinthians estava tipo na semifinal da Libertadores e na zona de rebaixamento no Brasileiro. Tava tipo muito foda-se pro Brasileiro e foco total na Libertadores. Teve um tempinho aí pra jogar o Campeonato Brasileiro antes do próximo jogo da Libertadores. E aí chegamos no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Dia 20 de junho, Vila Belmiro lotada, abarrotada, caixinha de fósforo, pressão da torcida do Santos, que por mais que a gente zoe que a Vila Belmiro só cabe 14 mil pessoas, né, mano, com o formato que a Vila Belmiro é feito, 14 mil pessoas faz uma diferença do caralho, DJ. E a bola vai rolar na Vila, quando chega, faz a abertura, boa bola pro Emerson, pode ser uma grande chance, bateu pro gol! Bom, o Corinthians acabou fazendo 1-0 muito rápido, né? O gol do Sheik logo no começo do jogo foi uma grata surpresa, tanto que depois desse gol o Sheik nunca mais fez um gol igual. Foi um lance de pura cagada, na minha opinião, mas é nóis, Sheik, tamo junto, você jogou muito nessa Libertadores, mas eu acho que você fez na cagada esse lance. Corinthians venceu o Santos por 1-0 na Vila Belmiro num jogo cheio de polêmicas, várias tretas, tá ligado? Teve uma hora ali que acabou a luz da Vila Belmiro, que seria pro Santos poder respirar, tá ligado? Se organizar. Foi no momento que o Corinthians estava pressionando muito o time do Santos, aí foram lá e desligaram a luz da Vila Belmiro. Clima de Libertadores, o bagulho foi sinistro, DJ. Corinthians ganhou de 1-0, jogou a responsabilidade
para cima do Santos no segundo jogo no Pacaembu. Entre o primeiro e o segundo jogo da semifinal da Libertadores, o Corinthians teve mais um jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu para a Ponte Preta, mais uma derrota para conta pro time que tava, lutando para não ser rebaixado e quase sendo campeão da Liberta. E aí nós chegamos no dia 20 de junho, segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores, Corinthians e Santos. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, moro? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria. É nóis. Que o torcedor do Santos espera. Neymar tocou, boa bola na direita, pro Allan Kardec, o cruzamento. Reclamar com Deus, imagina nós de áudio. Ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só mano que vai. O Corinthians tinha a vantagem do empate, mas acabou levando o primeiro gol do jogo, que foi um gol do Neymar. O Neymar era um caso específico de um jogador foda que quase nunca jogava bem contra o Corinthians. Teve um jogo ou outro que o Neymar jogou bem, teve aquele jogo que ele deu o chapéu no Chicão, com o jogo parado, teve a final do Campeonato Paulista que o Júlio César falhou com o gol do Neymar, mas na maioria das vezes o Ralf jantava o Neymar e o Neymar não fazia nada. Nesse jogo o Neymar acabou fazendo o primeiro gol da partida. A gente sofreu bastante, o jogo ia para os pênaltis, mas no começo do segundo tempo, o Zidanilo fez o gol de empate do Corinthians e o Corinthians conseguiu se classificar para a primeira vez na sua história para a final da Libertadores. Você tem noção de que o São Caetano já tinha chegado numa final de Libertadores 10 anos atrás, tá ligado? Bizarro. O Corinthians finalmente chegava na sua primeira final de Libertadores para enfrentar o Boca Juniors, o temido Boca Juniors, time que sempre fez os brasileiros de suas putinhas. Palmeiras em 2000, Santos em 2003 com o show do Tevez, Grêmio em 2007 com o show do Riquelme. O Boca Juniors sempre foi um time que sempre fudeu os brasileiros e enfrentaria o Corinthians na primeira final de Libertadores do time alvinegro. Na sequência desse jogo contra o Santos, o Corinthians teve mais um clássico contra o Palmeiras. Mais uma sequência de jogos complicados para o Corinthians. O Corinthians jogou com o time reserva contra o Palmeiras, 17 mil torcedores estiveram presentes para ver uma estreia de um menino chamado Romarinho. Não sei se vocês conhecem, menino bom, joga bem. Ele na sua estreia fez um gol de letra e um golaço de fora da área. Ele que iria se tornar o grande carrasco do Palmeiras aí nos últimos anos. E um jogo que ajudou o Palmeiras a ser rebaixado também no Campeonato Brasileiro. Sempre importante lembrar que a gente fez 6 pontos na porcada nesse Campeonato Brasileiro. Conseguimos empurrar eles um pouquinho para o fundo do poço. E aí chegamos no dia 27 de junho, o primeiro jogo da final da Libertadores no estádio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina. Corinthians e Boca Juniors, Boca e Corinthians. Neste momento o Boca Juniors entra em campo e aí já dá para você sentir e perceber qual o ambiente que o Corinthians vai enfrentar aqui na Bombonera. Cabeçada perigosa na trave e o gol!
Olha o time do Corinthians chegando ali, o Romarinho! Bom, o estádio La Bombonera dispensa apresentações, é um dos estádios mais temidos da América do Sul, sempre lotado com a torcida do Boca empurrando o time. Eu já fui pela Bombonera e já vi como é que funciona o bagulho lá, as arquibancadas são muito íngremes, tá ligado? É um lugar diferenciado mesmo, um templo do futebol mundial. E o Corinthians, obviamente, entrou assustado no jogo, foi um jogo bastante complicado, mas o Corinthians conseguiu segurar a onda. Infelizmente acabamos tomando um gol besta, tá ligado? O Boca Juniors acabou abrindo o placar, o Corinthians que vinha numa sequência boa de não tomar gols, tá ligado? Acabou tomando esse gol aí contra o Boca Juniors. E aí o Tite teve a brilhante ideia de colocar o Romarinho em campo, no lugar do Zidanilo. E aí no primeiro toque na bola da vida do Romarinho na Libertadores, ele simplesmente encobriu o goleiro do Boca Juniors e fez o gol de empate do Corinthians na final da Libertadores, fazendo com que a gente decidisse o jogo em casa com mais tranquilidade. Lembrando que naquela época não existia gol fora na final da Libertadores. Foi um dia épico, foi um dia histórico. A gente sempre lembra desse gol do Romarinho porque foi um dia muito foda, com certeza mudou o rumo da nossa história nessa Libertadores. Talvez se o Romarinho não tivesse entrado em campo, a gente não fosse campeão da Libertadores hoje, tá ligado? E foi nessa época que surgiu o porquê fazer isso Romarino. Quem é inscrito das antigas tá ligado. Foi um dia foda. Quem foi numa final de Libertadores La Bombonera foi. Quem não foi, não vai mais, até porque agora final de Libertadores com jogo único. Pode ser que a gente veja, né, uma final do Corinthians La Bombonera num jogo único, mas do jeito que foi em 2012, quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. O Corinthians não jogou pelo Campeonato Brasileiro. Logo na sequência, dia 4 de julho, eterno, o dia que o Corinthians libertou a América. Festa para receber a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista, que tenta, depois de 35 anos da primeira Libertadores, foi em 77, tenta conquistar o inédito título. Corinthians que neste mesmo ano de 77 foi campeão paulista, depois do fracasso na Libertadores, e quebrou o jejum, saiu da fila de 22 anos. O Corinthians chega 35 anos depois, tentando conquistar a América. Entre no clima da torcida no Pacaembu. Alex vai bater no gol, chutou pro gol, bola foi rasteira, o goleiro olhou, pegou, largou. O Paulinho disparou para tentar pegar o rebote, passar no meio dos dois, chegou a cobertura, chegou o Somoza, mandou para fora, e o Emerson depois da jogada levanta fiel. Cartão amarelo pro... É pela repetição das faltas ou foi essa aí mesmo a razão? Essa falta mesmo foi a razão, essa cotovelo aí no rosto do gol lá dentro. Pacaembu inteiro com as bandeirinhas. Proporcionadas pela torcida do Corinthians nesta volta dos dois times para o segundo tempo. Cobrança do Alex, bola lá para dentro da área, tentou o desvio, Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Foi tranquilo, foi decisivo, foi artilheiro Emerson, camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. O gol na final, aos 9 minutos. O torcedor do Corinthians comemora a abertura do placar. Emerson, o cara tem estrela também, é decisivo. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Emerson!
Corinthians vem arrancado de Emerson e comemora o segundo gol. Mais um passo pro título. Errou o Boca, ele botou na frente e deixou muito para trás o Caruso. Frio e tranquilo na frente do goleiro, manda pro fundo do gol. Emerson, camisa 11. Aumenta a vantagem do Corinthians, 2-0 no Pacaembu. E o Falcione só observa agora, viu, Kleber? Já nem fala mais nada. E o papo do Emerson com o Caruso. O Emerson provocou, o Emerson ouviu provocação e fez também, mostrou o rosto ali. Você viu a imagem pro Caruso? Ó. Isso. Boa encarada, Zete já saiu. A encarada do Emerson e do Caruso ali, ó. Olha lá, ó. Pôs a mão no rosto do Emerson. Chegou a hora de soltar o grito! Campeão da Libertadores de 2012, o Corinthians! Pacaembu durante todo esse tempo se tornou a nossa casa, um lugar muito especial para a torcida do Corinthians. Inclusive a gente tem saudades do Pacaembu e às vezes até fala com um pouco de carinho, pô, saudades do Pacaembu e tal, mas não é desfazendo da Arena Nova, é porque a gente viveu muitas coisas fodas lá, principalmente em 2012, que foi um ano à parte onde realmente a nossa torcida se uniu e o Pacaembu foi um dos símbolos dessas conquistas. Foi um jogo bastante complicado, mas o Corinthians dominou praticamente o jogo inteiro, não deu chances para o Boca Juniors atacar. O primeiro gol do Corinthians saiu no segundo tempo, passe do Zidanilo, gol do Emerson Sheik. O Sheik jogou muito nesse jogo, o segundo gol também foi dele, roubando a bola do argentino e fazendo o segundo gol, o gol que definiu o título do Corinthians de uma vez por todas. Sem contar a catimba, as tretas com os argentinos, ele mordendo o dedo do argentino, tá ligado? Foi um jogo incrível do Sheik. Eu costumo dizer que foi o último jogo do Sheik com a camisa do Corinthians, porque depois daquilo ele nunca mais foi o mesmo, tá ligado? Esse jogo contra o Boca Juniors foi a mais. Corinthians campeão da Libertadores, finalmente estragando mais uma piada dos rivais que zoavam que a gente não tinha Libertadores, zoavam que a gente não tinha estádio. Naquele ano de 2012 o nosso estádio já estava sendo construído, já estava tomando forma, tá ligado? Então foi um ano incrível, né? Um ano onde as piadas caíram por terra. Como eu disse no começo do vídeo, a gente ia comparar o elenco que começou o ano e o elenco que ganhou a Libertadores e depois que ganhou o Mundial.
Só para vocês lembrarem, o time que jogou com o Boca era Cássio no gol, Alessandro na direita, Chicão e Castan na zaga. A única diferença é que o Paulo André jogou de titular no lugar do Chicão no primeiro jogo, mas foi apenas um amistoso no começo de temporada. O Chicão era titular absoluto do Corinthians. Na esquerda jogou o Fábio Santos, no meio Ralf, Paulinho, Danilo e Alex. Depois o Alex saiu para a entrada do Douglas, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Liedson entrou no segundo tempo. Então, para você ver que praticamente o mesmo time que jogou o primeiro jogo do Corinthians contra o Flamengo naquele amistoso foi o time que conquistou a Libertadores. No fim da Libertadores, o Corinthians acabou perdendo alguns jogadores, né? O Alex e o Liedson não continuaram para a sequência do campeonato. E o Leandro Castan, que também na época foi para Roma. No lugar do Liedson, o Corinthians contratou Paulo Guerreiro, que chegou do Hamburgo, desconhecido. Mal a gente sabia que ele seria o autor de um dos gols mais importantes da história do Corinthians. Eu peço desculpa pelo vacilo, porque eu passei pelo mês de março e eu nem comentei sobre o melhor jogador que foi contratado na temporada, que foi o Zizal, né? O Zizal foi contratado em 2012, ele não foi campeão da Libertadores, porque não estava inscrito, também não foi campeão mundial, não viajou com o time, mas ele estava lá, fazendo propaganda, tá ligado? Foi legal a passagem do Zizal pelo Corinthians, parça. E o Zizal estreou pelo Corinthians em 2012 contra o Cruzeiro, uma derrota por 2-0, mas tivemos a oportunidade de ver o Zizal pelo menos entrando em um jogo com a camisa do Corinthians. Gente, o Zizal tá lendo. Na sequência, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve um jogo contra o Sport fora de casa e empatou, e depois perdeu pro Botafogo 3-1 no Pacaembu. Tava uma situação bastante complicada no Campeonato Brasileiro, mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. No jogo seguinte, o Corinthians venceu o Náutico no Pacaembu por 2-1, conseguiu, né, dar uma respirada no Campeonato Brasileiro. No dia 18 de julho tivemos uma das melhores atuações do Corinthians no ano de 2012, que foi um 3-0 contra o Flamengo fora de casa, lá no Rio de Janeiro, estádio do Engenhão. O Flamengo também jogou fora de casa, né, que o Flamengo não tem casa, todo jogo do Flamengo é fora de casa. Corinthians fez 3-0 com o show do Douglas e do Zidanilo. Corinthians jogou muito naquela partida e o Campeonato Brasileiro inteiro foi assim, foi meio que um treino pra gente chegar bem no Mundial, tá ligado? No dia 25 de julho, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-0 no Pacaembu, jogo que marcou a estreia de Paulo Guerreiro com a camisa do Corinthians. O Corinthians chegou a ficar 9 jogos sem perder, foram 5 vitórias e 4 empates, né? Teve um jogo em especial contra o Coritiba por 2-1 no Couto Pereira, que sempre é um jogo difícil contra o Coritiba. O Coritiba chegou na final da Copa do Brasil naquele ano, era um bom time, e o Corinthians ganhou por 2-1 com direito a gol de letra do Romarinho. Foi um jogo incrível, que com certeza deve ser lembrado aqui nesse vídeo. Essa sequência de 9 jogos sem perder foi quebrada pelo Santos, né? Uma derrota por 3-2 na Vila Belmiro. O Santos foi meio que uma pedra no nosso sapato aí, só na Libertadores que a gente se deu bem contra eles. E o Corinthians se manteve bem, boa parte do campeonato, né? Mesmo com foco no Japão. Tivemos bons jogos, teve um 3-1 contra o Grêmio no dia 8 de setembro no Pacaembu, que foi um bom jogo do Corinthians. No dia 16 de setembro tivemos mais um derby, mais um jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, mando do Palmeiras. O Corinthians venceu por 2-1 com gols de Paulinho e Romarinho. Golzinho que ajudou, né? Palmeiras a ser rebaixado. No jogo seguinte, no dia 23 de setembro, o Corinthians empatou com o Botafogo em 2-2 no Engenhão, o jogo que marcou o primeiro gol do Guerreiro com a camisa do Corinthians. No dia 30 de setembro tivemos mais uma boa atuação, um 3-0 contra o Sport no Pacaembu. Esse final de ano aí tivemos bons jogos do Corinthians, tá ligado? Fazendo boas goleadas, bons jogos fora de casa. Teve um 3-2 no Flamengo no Pacaembu, né, que foi muito importante aí. Teve um 5-1 no Curitiba no dia 10 de novembro, também no Pacaembu, mais um jogo muito foda. Teve um jogo contra o Náutico, nos aflitos, que marcou bastante, não pelo resultado, que o Corinthians perdeu por 2-1 pro Náutico, mas porque o Paulinho, o volante do Corinthians, reencontrou o pai dele que estava na arquibancada, não sei depois de quantos anos, tá ligado? Acabou reencontrando o pai. Foi uma cena interessante que tivemos no ano de 2012. Teve outro jogo importante que o Corinthians venceu com o Internacional, lá no Beira-Rio. Jogo muito difícil ganhar do Inter lá no Beira-Rio. O Corinthians venceu por 2-0, mostrando que o time estava muito bem. E foi um dia bacana porque nesse mesmo dia o Palmeiras empatou com o Flamengo e foi rebaixado na Dutra, voltando para São Paulo.
Foi um dia incrível, com certeza, para a torcida do Corinthians ganhar do Inter no Beira-Rio. Sempre bom ganhar do Chorolado e também ver o Palmeiras rebaixado. É bom demais. Os caras são tão lixos que conseguiram ser rebaixados antecipadamente. Depois disso, tivemos as últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Um empate com o Santos no Pacaembu, com o mando do Corinthians. Foi a despedida da torcida do Corinthians antes do time ir para o Japão. 36 mil torcedores presentes no estádio do Pacaembu. Empatamos com o Santos na nossa despedida jogando em casa. E na última rodada tivemos o jogo contra o São Paulo, que foi 3-1 para o São Paulo. Perdemos, Luiz Fabiano fez gol pro São Paulo, fez comemoração parado na esquina. Tá tudo certo, foi a despedida, era mando deles, torcida do São Paulo, mandante no Pacaembu. Jogo que aconteceu no dia 2 de dezembro, depois disso, foco total no Mundial do Japão. Que loucura a chegada da delegação do Corinthians ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mais ou menos uns 15 mil torcedores. O torcedor do Corinthians fez festa. A ida do Corinthians para o Japão foi uma das paradas mais sinistras que eu já vi na minha vida. Tanto pela ida do time, o que a torcida fez no aeroporto, tanto pela invasão da torcida no Japão. Mais de 30 mil torcedores do Corinthians. Tipo, não é pra qualquer torcida fazer isso, tá ligado? Você viu aí a torcida do Flamengo recentemente. Tudo bem que tiveram menos tempo, né? Mas a torcida do Grêmio recentemente, até a torcida do São Paulo, do Santos, ninguém conseguiu fazer igual, tá ligado? É outro patamar de verdade a torcida do Corinthians. Bom, o Corinthians chegou no Japão, teve fuso horário, várias horas de voo, problema também com o frio, né? Que tava muito frio nessa época lá no Japão. O Corinthians começou a treinar, começou a se adaptar ao Japão e no dia 12 de dezembro tivemos o primeiro jogo do Corinthians na semifinal do Mundial contra o Al Ahly do Egito. Tem ninguém, mano. É só ir na moralzinha. Rede Globo, falamos ao vivo em definitivo da cidade de Toyota, dando o seu boa noite. Boa noite, Galvão, boa noite, amigos. Começou o jogo aí, Galvão, com 5,6 de temperatura, acima até do que o Corinthians chegou a treinar, treinou com -1. O Douglas vai para a cobrança, mais uma vez, sempre ele no escanteio. São 5 do Corinthians na área, bateu curto. Fábio. Voltou no Douglas, não vindo a posição de impedimento não. A enfiada de bola para a área, olha o Corinthians chegando, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Corinthians! Guerreiro é o nome dele! Subiu de cabeça, no cantinho, um toque sutil. A vibração do Tite. Foi lá em cima, ergueu o braço. Marco Antônio Rodrigues.
Final de jogo. Finalmente explode a torcida do Corinthians. O jogo foi em Toyota, no Toyota Stadium. O Corinthians venceu por 1-0 com um gol do Paulo Guerreiro. Foi um jogo bastante sofrido, mesmo sendo o Al-Ahly um time desconhecido aqui no Brasil. É um maior time do Egito, um dos maiores times ali da região da África. Então a gente não botava muita fé, achava que ia ser um jogo bem fácil, mas o time dos caras era bom e a gente sofreu bastante nesse jogo, mas graças a Deus conseguimos vencer essa partida e fomos enfrentar o Chelsea, né? A final tão esperada, que é o time da América do Sul com o time da Europa. O Chelsea, se eu não me engano, tinha vencido por 3-0 o Monterrey, o time dos caras maquininha, tá ligado? Só jogador foda. E foi pro final pro Corinthians, né, mano? Aquele negócio, Davi contra Golias. E aí chegamos no último jogo da temporada, no dia 16 de dezembro de 2012, o dia que o Corinthians conquistou o mundo. Decisão do título mundial, Corinthians e Chelsea. Os jogadores prontos ali, os dois capitães à frente, o Alessandro do Corinthians, o Lampard, já sem jogar há muito tempo, mas já tá com a braçadeira ali no braço esquerdo. O Lampard que volta, aí o Tite que já está em campo, elegante. Aí estão eles tomando todas as partes do estádio. Estádio com capacidade para 73 mil pessoas, 68 mil ingressos foram colocados à venda. Muito bem, está por começar. Prepare o seu coração. Rolou a bola no Japão. Começa a esperar, dá a saída e vai para cima. E o Corinthians vai buscar muita marcação, tentativa do primeiro cruzamento, a bola já bateu do Jorge Henrique. Aí vem cruzamento, vem bola pra área. O Cássio faz milagre. Fez milagre porque a defesa bobeou. O chute foi a queima-roupa e o Cássio fez milagre na defesa. Olha a chance do Corinthians no contra-ataque, a bola com o Emerson. Goleiro partiu, ele encarou, puxou para a direita, Davi Luiz, ele perdeu o espaço. Aí lançamento para a área. A sobra do Corinthians. Chicão, todo no ataque o time do Corinthians. O domínio por ali, Guerreiro limpou, tentou bater, insistiu, bateu cruzado. A chance não tinha ângulo. A primeira achou o Mous do outro lado. Bateu pro gol, Cássio! Gigante Cássio no gol. Defesas monumentais nesse. Essa a maior delas. De mão trocada que o Moses viu o canto aberto e tocou certo na bola, Casagrande. Que defesa do Cássio, amigo. Olha como enlouquece o torcedor. Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. 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 Gol! Jorge Henrique, depois Danilo. Artilheiro é artilheiro. O peruano escorou de cabeça, meteu pra dentro. Pra você rever e curtir, torcedor corintiano.
A bola vem pro Danilo, cortou para dentro, pé direito não é o bom, ele bateu, o goleiro tá no meio do caminho, Guerreiro de cabeça. Você viu que o Paulinho ficou pedindo pro Danilo chutar de esquerda, ele puxou pra direita, limpou o lance. Artilheiro é artilheiro, Casagrande. Você já deve ter feito alguns desses na vida. A explosão do bando de loucos aqui em Yokohama, no Japão. Aí lançamento, quem é que tira essa? Vai que é sua, Cássio, vai que é sua, Cássio. A bola passou, bateu na trave. É tiro de meta porque bateu na trave. acabou.